Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. É uma alegria e é um privilégio estar vivo e poder representar o Senhor Jesus. É muito bom poder contar com você durante esse estudo. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 31. Gênesis 31. Agora, antes de iniciar o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Eu estou muito ansioso pela mensagem de hoje. Creio que temos alguns pensamentos muito lindos nesta lição de hoje. E precisamos da ajuda de Deus ao estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este novo dia de vida. Agradecemos e louvamos porque temos a tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por todas as tuas promessas, Senhor. Te agradecemos pela direção que encontramos na Tua Palavra. Te pedimos pelo ministério da Tua Palavra neste dia, que ela possa agir em nossos corações e em nossas vidas. Ó Deus, que possamos nos tornar pessoas melhores depois de ouvirmos a Tua Palavra. Que possamos mudar o que precisa ser mudado em nós. Senhor, te pedimos que dês ânimo e consolo àqueles que estão doentes, especialmente aqueles que se sentem sozinhos. Que a Tua Palavra ministre aos seus corações. E se alguém que está ouvindo ainda não conhece o Senhor, pedimos que este seja o dia da sua salvação, que ele possa conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis capítulo 31. O que temos aqui é um registro da partida de Jacó de Harã. Jacó ficou longe de sua terra por 20 anos e agora se prepara para voltar à terra de Canaã, de onde veio. Havia várias coisas que precipitaram esta mudança. Depois de 20 anos em Padã Arã, trabalhando para o tio e sogro, Labão, que era um enganador e tirou proveito de Jacó. Bom, primeiro, ele deu a sua filha mais velha para Jacó, em vez de dar aquela que amava. Jacó acabou casando com duas mulheres, Raquel e Lia. E agora é pai de 13 filhos. E após 20 anos de ter sido explorado por Labão, ele está pronto para fazer as malas e ir embora. Há várias coisas que precipitaram este desejo de sua parte. No primeiro versículo do capítulo 31 lemos: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Agora, você se lembra que Labão e Jacó fizeram um acordo? Que Jacó cuidaria do rebanho e todos os animais que nascessem com manchas de cores diferentes, aqueles que não eram de uma só cor ficariam com Jacó? E todo o gado que fosse de uma única cor, sem manchas, seria de Labão. Mas Deus interveio nesse negócio e fez com que a maioria dos animais nascessem com manchas. Assim, a grande maioria dos animais ficou com Jacó. Jacó conseguiu isso honestamente. Claro, com a intervenção de Deus, Labão concordou com o negócio. Mas veja, agora os filhos de Labão ficaram com ciúmes, cheios de inveja, cheios de amargura, e Jacó ouviu o que eles disseram. Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Veja, eles estavam pensando apenas em sua própria herança, eles tiveram uma atitude ruim, um espírito errado. Esse é o tipo de espírito que muda os fatos e nos torna cegos. Se você retornar ao capítulo 30, versículo 30, você vai ver que Labão concordou com o negócio. Jacó disse: Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Labão sabia que isso era uma grande verdade. E os filhos de Labão sabiam que isso era verdade também. Mas observe que quando uma pessoa está cheia de inveja, de ódio e amargura, não vê a realidade dos fatos. A ganância cega e agora eles não podem ver as coisas direito. E como Jacó prosperou e seu pai Labão não, eles culparam Jacó. E eles estavam errados. Tudo por causa da sua amargura. No versículo 2 do capítulo 31, vemos outra coisa que precipitou a saída de Jacó, seu retorno a Canaã. Lemos:
Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. A atitude de Labão em relação a Jacó havia mudado. O acordo que ele tinha feito com Jacó anteriormente não estava dando o resultado que esperava. Deus interveio em favor de Jacó na multiplicação dos animais, e isto mudou a atitude de Labão. Ele tinha concordado com o negócio, mas agora Jacó percebe que seu semblante não é mais o mesmo. Isso indica uma mudança no seu coração, pois nós refletimos em nossos rostos o que estamos pensando. Eu sei se uma pessoa está desanimada ou se concorda comigo ou não, apenas olhando em seu rosto. Depois de 50 anos de casado, creio que minha esposa e eu aprendemos isso. Às vezes, ela não precisa dizer uma palavra sequer. Eu sei somente em olhar para ela, se a sua atitude em relação a algo mudou ou não. Eu tenho certeza que ela pode dizer o mesmo sobre mim. Ela pode olhar para mim e, sem eu dizer uma palavra, ela sabe exatamente o que eu estou pensando. O rosto reflete o coração. Portanto, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Eu quero que você veja a atitude de Labão no versículo 27 do capítulo 30. Vamos ler. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Nesse momento, no capítulo 30, versículo 27, Labão enche Jacó de elogios. Ele diz: eu fui abençoado por causa de você. A propósito, em nosso estudo do capítulo 30, faltou falar uma coisa. Só agora me dei conta disso. E é importante. Então deixe-me acrescentar algo aqui. Observe o versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Bem, Labão não recebeu a bênção por seu próprio mérito ou por causa de suas boas obras, mas por causa de outra pessoa. Pense nessas palavras: por causa de ti. Uma frase impressionante, amigo. Isso antecipa o Evangelho, mostra a futura vinda de Jesus Cristo. Me vem à mente Efésios 4:32, onde lemos: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E depois, 1 João 2:12, lemos: porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Você vê o Evangelho nessa confissão de Labão, no versículo 27? Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Amigo, quero fazer uma pergunta a você. Você compreende esta verdade? Você tem se apropriado dela? Você percebe o fato de que a salvação é oferecida não por seus próprios méritos, não por boas obras, não por justiça, não porque você vai à igreja ou ajuda aos pobres ou dá dinheiro? Você vê que essa frase, por causa de ti, é uma imagem antecipada do Evangelho da graça de Deus? Tito 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Se hoje você é salvo, Deus o salvou por causa de Cristo Jesus, que morreu na cruz por você. É um belo pensamento e eu agradeço muito a Deus por isso. Hoje eu sou um homem salvo, não porque mereço ser salvo, não por causa das minhas boas obras. Deus não me salvou por causa de algo que eu fiz, Ele me salvou por causa de Cristo. Deus perdoou os meus pecados por causa do Senhor Jesus Cristo. Bem, agora vamos voltar para o versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Agora aqui está a terceira razão que antecipou a saída de Jacó de Padã e seu retorno à terra de Canaã. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. No versículo 1, o comportamento dos filhos de Labão incomodou Jacó. No versículo 2, a atitude de Labão mostrou a Jacó que ele tinha que arrumar as malas e sair dali. Mas no versículo 3 mostra a confirmação disso. O Senhor disse a Jacó. O Senhor disse a Jacó: agora a mensagem é clara e direta. E esta é a razão mais importante pela qual Jacó deixou Padã Arã para voltar a Canaã. E esta mudança, depois de 20 anos, é importante. Eu vejo duas coisas aqui. Em primeiro lugar, havia uma razão, uma pessoa. No capítulo 30, versículo 25, diz: e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir,
Havia alguém em Canaã. Ele não tinha visto sua família há 20 anos. Ele não tinha visto seu irmão Esaú, com quem lutou e que ameaçou matá-lo por 20 anos. E estava em seu coração voltar para casa. Portanto, no versículo 25 vemos isso. E nos versículos 1 e 2 do capítulo 31 vemos um empurrão. Os filhos de Labão, a atitude desses jovens e a atitude do próprio Labão. E eu penso que em tudo isso Deus estava agindo, estava preparando Jacó. No versículo 25 do capítulo 30, eu acho que Jacó ficou incomodado. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Ele estava perturbado, mas Deus estava trabalhando. Agora Jacó sabe que seus sentimentos de ir embora estão certos. Ele sabe que não está errado. Agora, quando lemos o versículo 3 do capítulo 31, e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Você não pode deixar de pensar no que diz o versículo 15 do capítulo 28. Veja na sua Bíblia, capítulo 28, versículo 15, onde lemos: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Veja, no capítulo 28, Deus havia feito uma promessa a Jacó. Ele disse: Jacó, eu estarei com você por onde quer que você for. E um dia eu vou te trazer de volta para a terra de Canaã. Portanto, Jacó sabia que voltaria para casa, mas não sabia quando. Coisa que agora sabe. Deus disse: muito bem, Jacó, é hora de você ir. Estes 20 anos foram difíceis, de muito trabalho, anos que passaram devagar, nos quais Jacó teve lutas de todos os tipos. Eu creio que ele estava pronto para ir embora. Ele havia sido enganado por Labão em seu casamento, ele foi enganado com o seu salário, Labão o manteve pobre durante muitos anos, agora ele é pai de 13 filhos, e seu sogro tenta tirar vantagem e tirar dele tudo o que pode. Agora, nos versículos 4 e 5 do capítulo 31, ele faz a coisa certa. Ele discute esta questão com Raquel e Lia. Vejam a maneira que ele faz isso. O versículo 4 diz: então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele está no campo, trabalhando, e aparentemente enviou um dos seus filhos para chamá-las. Provavelmente um dos filhos de Lia, ou José, filho de Raquel, dizendo: diga a sua mãe para vir, eu preciso falar com ela. Agora ele mandou buscá-las porque não queria que Labão soubesse do assunto. Então as duas mulheres foram para o campo encontrar Jacó. Eu quero que você veja que o tempo de Deus é perfeito, amigo. Deus sabe exatamente quando agir. Jacó estava inquieto, ele poderia ter ido antes, mas aguentou, e agora Deus está mostrando que é para ele sair. Então ele manda buscar as suas duas esposas. Eu gosto do que ele faz. Ele está falando com elas com confiança, aqui nos versículos 4 e 5. Eu creio que se a maioria dos maridos fizessem isso e conversassem com suas esposas com confiança sobre as decisões que têm de tomar, proporcionariam uma vida familiar melhor e provavelmente estariam livres de outros problemas conjugais e dificuldades nos lares modernos. Muito bem, versículos 4 e 5. Jacó mandou buscar suas esposas e está falando com elas e lhes dá os verdadeiros motivos. Ele diz a verdade para elas. No versículo 5 lemos: o rosto de Labão não é para comigo, como anteriormente, mas também o Deus de meu pai é comigo. Ele diz para elas o motivo. Ele diz: o pai de vocês não está me tratando bem, mas o meu Pai Celestial está fazendo tudo a meu favor. Essa era a verdadeira razão. Ali estava um homem que trabalhou duro durante 20 anos e seu patrão, seu tio, seu sogro, sempre foi contra ele. O pai das suas mulheres era contra ele. Estavam enganando e tirando dele tudo o que podia. Mas Jacó tinha um bom testemunho. Apesar de tudo isso, ele diz: o Deus de meu pai tem estado comigo. Há um versículo na Escritura que vem à mente nesse momento, Romanos 8:31, onde lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo nem era nascido quando Jacó passou por esta experiência, mas o princípio de Romanos 8:31 continua válido para o Filho de Deus. Amigo, se você está do lado de Deus, então você está do lado da vitória. Se Deus é por nós, não importa o que aconteça, quem será contra nós? Talvez para Jacó parecia que Deus não estava com ele nesses 20 anos, mas ele olha para trás e, apesar de todas as adversidades, ele diz: Deus tem estado comigo. Não é isso que Romanos 8:28 mostra?
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, muitas vezes não vemos assim até olharmos para trás, para as experiências que passamos na vida. Eu tive algumas experiências que no momento não entendia bem. Eu murmurava, reclamava e dizia: por que Deus permite passar por isso? Por que eu tenho que passar por esta provação? Por que eu tenho que carregar esse fardo? Esse não é o momento certo. Mas posso dizer que depois de ser um crente por mais de 50 anos, eu posso olhar para trás, para cada prova, cada dificuldade, cada ansiedade, posso testemunhar que todas essas coisas me ajudaram para o bem. Às vezes, eu não podia ver quando eu estava passando pelo meio de uma tempestade, mas agora, quando eu olho para trás, posso dizer o mesmo que Jacó está dizendo: Deus tem estado comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, se você ler esses versículos, Jacó simplesmente disse a Raquel e Lia o que aconteceu. Ele diz no versículo 7, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Eu gosto dessa última frase, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Jacó disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso controlar os animais e como eles irão nascer, se eles vão ter manchas ou não, se vão ser listrados ou não. Eu não posso determinar isso, isso está nas mãos de Deus. E nos versículos de 10 a 13 lemos, e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos, e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Ele está contando tudo para Raquel e Lia. E vejam a calorosa recepção dessas mulheres. Isso diz alguma coisa, que a vida piedosa de Jacó, nesses 20 anos, teve uma tremenda influência sobre essas mulheres e seus filhos. Observe o versículo 14. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe, elas estão juntas, não há amargura. Os anos se passaram, 20 anos. Nós vemos que elas amadureceram. Parece que colocaram de lado as diferenças, os problemas e estão juntas. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Elas aprenderam a lição. E qual é a lição? A diferença entre um crente e um incrédulo. Raquel e Lia viram a diferença. Em seu marido viram um homem de Deus, um verdadeiro crente, e em seu pai viram um hipócrita, um homem que não era sincero. Em seguida, no versículo 16, dizem, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Que testemunho! Como sou grato a Deus pelo testemunho de Jacó. Jacó cometeu muitos erros, amigo. No começo, antes de sair de Canaã, nós vemos isso, mas aqui vemos um homem que amadureceu. Eu quero melhorar da mesma maneira que Jacó melhorou. Ter o respeito e amor da minha família e, ao chegar no final, poder ter um testemunho assim. Eu vou ser muito grato a Deus por isso. Bem, vamos parar por aqui no versículo 16 e em nosso próximo estudo continuaremos com o versículo 17. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.